Senhoras e senhores aqui presentes, os agentes setoriais presentes, os representantes da Companhia Força e Luz do Oeste, os servidores aqui presentes, os consumidores de energia da Força e Luz do Oeste, cumprimento a todos, bom dia. E declaro aberta a sessão presencial da audiência pública número 20/2012, da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. A Agência Nacional de Energia Elétrica ela tem a satisfação de recebê-los para participarem dessa audiência pública, que tem como objetivo esclarecer e colher contribuições da sociedade para a revisão tarifária da Companhia Força e Luz do Oeste, referente ao terceiro ciclo de revisão tarifária das concessionárias de distribuição de energia elétrica. E também vamos colocar aqui em discussão e apresentar a metodologia para a definição dos indicadores de qualidade, os indicadores que adotamos no setor elétrico, que se chamam DEC e FEC, é a duração e a frequência do fornecimento de energia elétrica para o período de 2013 a 2016. Bom, senhoras e senhores, a mesa desta audiência pública ela é composta por mim, André Peptoni da Nóbrega, diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica. Tenho aqui à minha direita o Cláudio Elias Carvalho, que é especialista em regulação da Superintendência de Regulação Econômica da ANEEL, e o Vladimir Catanhede, que é o procurador federal da Agência Nacional de Energia Elétrica. E aqui à minha esquerda eu tenho o Robson Iatos, que é especialista em regulação da ANEEL, da Superintendência de Regulação da Distribuição, e também a Josiane Carla de Aguiar, que vai secretariar essa audiência pública. Antes de darmos início a essa audiência, eu faço questão de registrar a honra que sinto de estar aqui em Guarapuava, nessa manhã de sexta-feira. Guarapuava, que é conhecida por ser um polo econômico importante aqui na região do estado do Paraná, que se destaca não apenas pelo setor de madeira e celulose, temos também aqui a produção da erva mate e a indústria de alimentos, que chama a atenção do visitante. Destaca-se também pela força da qualidade de sua população. A população aqui de Guarapuava ela é formada por gente de todas as origens, e a força que faz Guarapuava uma das cidades mais prósperas e cosmopolita do estado do Paraná, diante da miscigenação de sua população. Força essa que está aliada às belezas naturais da cidade, e aqui a gente já teve conhecimento da Lagoa das Lágrimas, o Parque do Lago e a Catedral de Guarapuava. E compartilho aqui com os senhores presentes uma lamentação, e tenho certeza que esse sentimento de lamentação é compartilhado por toda a equipe da ANEEL envolvida na realização dessa audiência pública. O que lamentamos é o fato de chegarmos aqui em Guarapuava poucos dias depois do famoso evento que ocorre na cidade, que é a encenação da Paixão de Cristo. É um espetáculo que é um dos maiores do Paraná e cuja a beleza da Paixão de Cristo encenada aqui em Guarapuava, ela, com certeza, senhores, ela ecoa por todos os cantos do Brasil. Sinceramente, a gente gostaria de ter se somado aqui às milhares de pessoas que tiveram o privilégio de presenciar esse evento. Também quero cumprimentar o presidente em exercício desta casa, o nosso querido vereador João Napoleão, que se encontra presente aqui no plenário, que nos cedeu tão gentilmente o plenário da Câmara para a realização dessa audiência. O resultado dessa sessão presencial, ela certamente será potencializado pelo fato dessa audiência pública estar sendo realizada nesta casa, que é a legítima casa dos representantes da população de Guarapuava, ou seja, não há lugar melhor para a gente tratar com a população de Guarapuava, com os consumidores de energia elétrica de Guarapuava, do que aqui no plenário da Câmara de Vereadores. Então, vereador João Gonçalves, presidente João Napoleão, agradeço a Vossa Excelência e receba os nossos sinceros cumprimentos. Concluída essa saudação inicial, então vou retomar aqui os procedimentos da audiência, lembrando a todos que estamos aqui
para dar continuidade ao processo de revisão tarifária da Companhia Força e Luz do Oeste. Dando início aos trabalhos, eu destaco que as novas regras de revisão das tarifas de energia que vão ser aplicadas às 63 distribuidoras do país, entre elas a Força e Luz do Oeste, elas foram tratadas em audiência pública realizadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica, que transcorreu num longo período, de 10 de setembro de 2010 a 10 de janeiro de 2011, em uma primeira fase, e num segundo momento, entre 27 de abril e 3 de junho de 2011, tendo sido aprovado pela diretoria colegiada da agência em 8 de novembro de 2011. Ou seja, ficamos mais de um ano discutindo essas regras de revisão tarifária que vão ser aplicadas nas concessionárias. E é bom também termos presente que a revisão tarifária periódica ela é estabelecida em lei e consta dos contratos de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, e ela visa buscar o equilíbrio econômico e financeiro da concessão, com a definição dos custos operacionais eficientes, os custos da distribuidora e os investimentos realizados com prudência. Esse que é o desafio da revisão tarifária, e para enfrentarmos esse desafio, nós temos uma regra estabelecida, um regulamento, uma métrica que seguimos fielmente. Logo, estamos aqui nessa audiência pública para apresentar aos consumidores de energia elétrica e à sociedade de Guarapuava os resultados preliminares obtidos no processo de revisão tarifária da Companhia Força e Luz do Oeste. Eu digo preliminares porque nós estamos ainda num processo de audiência pública e hoje estamos realizando a sessão presencial. Após a audiência, nós vamos processar todas as contribuições, inclusive a que vamos obter hoje aqui nessa sessão presencial para consolidar o processo tarifário da Companhia Força e Luz do Oeste. Vamos também ter as apresentações, a apresentação que vai ser realizada pela ANEEL e pela concessionária. Então, nós temos uma previsão de que, no processo de revisão tarifária da Companhia Força e Luz do Oeste, a primeira interação com a concessionária ela se deu em 7 de fevereiro de 2012, quando foi apresentado pela agência reguladora, pela ANEEL, as informações, um documento requerendo as informações da concessionária. Tivemos outro marco, 6 de março de 2012, onde a ANEEL elaborou a primeira proposta de revisão tarifária e encaminhou tanto para a concessionária como para o Conselho de Consumidores da concessionária. Em 20 de março de 2012, nós tivemos uma manifestação da concessionária da Força e Luz do Oeste sobre essa proposta encaminhada na ANEEL. E aí sim, colocamos o documento em audiência pública, que a audiência pública documental ela vai transcorrer. Teve abertura em 4 de abril e será finalizada em 4 de maio. E nesse período temos o evento de hoje, que é a sessão presencial. Essa audiência pública ela existe, tem um rito, e o rito que nós vamos seguir aqui, vou já apresentar para os senhores, consiste no seguinte: nós vamos passar um filme, onde o objetivo desse filme é tentar apresentar de uma maneira didática o que é os critérios da revisão tarifária, como é que funcionam essas normas. Esse filme ele tem uma previsão mais ou menos de 15 minutos. Depois nós vamos ter uma apresentação da ANEEL, que vai ser realizada por nossa equipe técnica, o Cláudio e o Robson. Na sequência, nós vamos ter uma apresentação da concessionária, dos representantes da concessionária. E concluída essa fase, nós vamos dar início a ouvir os expositores inscritos para fazerem manifestação na audiência pública. Eu informo que a ouvidoria setorial da agência ela está presente. Nós temos o servidor Carlos Marcel. Por favor, Marcel, se apresente. O Marcel é nosso servidor, trabalha na ouvidoria da agência, e caso exista a necessidade de algum consumidor, algum dos presentes, quiserem fazer alguma manifestação, tiverem algum ponto relativo ao serviço de energia elétrica praticado aqui na concessionária, o nosso servidor, o Carlos Marcel, estará à disposição para darmos tratamento no âmbito da ouvidoria da Agência Nacional de Energia Elétrica.
Bom, apresentado para os senhores como que é o rito a ser seguido aqui pela audiência, então vamos agora dar início à apresentação do filme institucional sobre o processo de revisão tarifária. Por trás deste gesto, existe uma grande estrutura de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Estrutura necessária para que a luz chegue até você. As usinas hidrelétricas e termoelétricas produzem a energia. As transmissoras constroem e cuidam das linhas de transmissão que transportam esta energia até as distribuidoras. E são as distribuidoras que levam a energia elétrica até a sua casa, seu escritório, ilumina sua rua, seu bairro, sua cidade. A energia elétrica é essencial para a sobrevivência do homem e indispensável ao desenvolvimento econômico e social de um país. Num mundo cada vez mais tecnológico, você imagina ficar sem energia por alguns segundos? Ô, Naná? Oi. Você viu o valor da conta de luz? Vi sim. Tá com o mesmo valor apresentado na audiência pública da ANEEL. O quê? Da Agência Nacional de Energia Elétrica. Só que eles acrescentaram os impostos. E você acha esse valor justo? Poxa, se você soubesse o trabalho que eles têm só pra você poder tomar um banho quentinho. Aliás, Jorge, você podia fazendo isso, né? Que a gente tá atrasado. Tá bom. Mas antes eu preciso comer, que eu tô morrendo de fome. As tarifas de energia precisam ser justas para o consumidor e, ao mesmo tempo, suficientes para garantir que a empresa faça a manutenção dos equipamentos, pague os funcionários e possa fazer novos investimentos. Isso significa assegurar o equilíbrio econômico-financeiro da empresa distribuidora. Esse difícil trabalho é feito pela ANEEL e se parece com o trabalho de um juiz de futebol. Tem que ser justo para que haja um bom resultado, mesmo que não agrade toda a torcida e os dois times ao mesmo tempo. Mas ao atuar como árbitro do setor elétrico, a ANEEL consegue garantir que o fornecimento de energia seja contínuo, confiável e de boa qualidade. A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é o órgão regulador do setor elétrico brasileiro. Atua como um juiz de futebol. Ela tem a responsabilidade de fixar as tarifas de energia elétrica, defender o interesse público e garantir o equilíbrio econômico-financeiro dos agentes que prestam os serviços de energia. A ANEEL existe para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio e em benefício da sociedade. Na sua conta de luz, parte do valor cobrado vai pagar as usinas que produzem energia. Parte vai garantir a ampliação e a manutenção do nosso sistema de transmissão, aquelas torres com longos fios.
parte vai remunerar a distribuidora, pagando seus custos internos e garantindo que a energia continue chegando à sua casa e a de seus vizinhos com excelente qualidade. O valor da energia das usinas movidas a água, gás, óleo ou bagaço de cana-de-açúcar é determinado em leilões. Esse processo garante a competição e os melhores menores preços. A competição no segmento da transmissão também é feita em leilões públicos. Isso garante transparência na disputa por quem vai construir a linha de transmissão que vai permitir que a energia gerada na usina no sul do país chegue ao consumidor do interior do Nordeste. A ANEEL atua para que o valor cobrado pela construção e manutenção dessas linhas de transmissão seja o menor preço pelo melhor serviço prestado. Na área de distribuição, o custo varia para cada empresa distribuidora, porque esse custo depende da área em que a empresa atua, do número de consumidores, enfim, são os chamados custos operacionais, cota de depreciação e remuneração do investimento. Custos operacionais é o que a empresa gasta para fazer instalação. Por exemplo, quando cai uma árvore na rua da sua casa em cima da rede. Remuneração de investimentos é, por exemplo, o pagamento por novos equipamentos instalados. Na conta de luz que você paga, tem ainda os encargos setoriais e os impostos federais e estaduais. A proporção média é aproximadamente esta. Você pegou o ingresso? Ah, sua irmã Maria ligou. Hoje? Foi. E o que ela disse? Que a tarifa dela é mais baixa do que a nossa. Eu não acredito que ela ligou pra contar vantagem, Jorge. Fui eu que perguntei. É que eu queria saber se o preço na cidade dela era igual. É claro que não. Ela sabe disso. E ó, você também saberia se tivesse ido na audiência pública da ANEEL. Lá eles explicaram esse processo de revisão tarifária da empresa que fornece energia pra gente. Isso me interessa. O pessoal da ANEEL também foi na cidade da Maria explicar o processo da tarifa de lá. É que cada área de concessão é diferente. E aí, a tarifa também é. Assim como a tarifa sobe, ela também pode cair em algum momento. Ah, pode? Pode. Como? Eu vou te explicar do início. Tá, como? É ali. Sistema. Cada empresa de distribuição de energia lida com os custos gerenciáveis e os não gerenciáveis. Gerenciáveis e não gerenciáveis. São nomes técnicos. É, nomes técnicos que eles usam. Os custos não gerenciáveis são a compra de energia nas geradoras, o transporte pelas linhas de transmissão e os encargos setoriais, que são determinados pelo governo. Que é o governo que decide. Isso. Sei. Esses valores são repassados diretamente para a tarifa. E os gerenciáveis? Gerenciáveis são os custos de operação, a cota de depreciação de toda a estrutura. Cota de depreciação é o desgaste, né? Isso. Ah. E a remuneração do investimento. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Vamos imaginar que a empresa é como o prédio da sua irmã Maria. Tá. O síndico tem que repassar para os moradores do condomínio os custos Não gerenciáveis. não gerenciáveis, como Os impostos. que é o governo que decide. Exatamente. Mas tem que cuidar por os custos Gerenciáveis. não subirem muito, Exato. né? Como o número de funcionários, Os gastos com material de limpeza. as obras, né? Adoro fazer uma obra. Então, as empresas de distribuição de energia também têm esses custos gerenciáveis. Ah, mas tá na cara que são esses custos que fazem nossa tarifa subir. Não, Ah, isso não me deixa nada animado, né? Jorge, Nada presta animado. atenção. A revisão acontece a cada 4 anos para rever esses custos, avaliar se eles estão de acordo com a lei, respeitando os padrões de qualidade da ANEEL.
precisaram com mais eficiência, se reduziram os custos da empresa. E para ter ainda mais clareza nessa avaliação, a ANEEL compara com uma empresa modelo para aquela região. Aí ela pode ter certeza de garantir um fornecimento contínuo, confiável e de boa qualidade. Tudo certo, Naná, tudo certo. Mas você não disse que com essas revisões aí, de 4 em 4 anos, a tarifa pode baixar? Mas pode. Como? É que a revisão usa mecanismos que incentivam uma maior eficiência na prestação de serviço. E aí a redução dos custos. E olha, Jorge, com o aumento do número de consumidores de energia, eles também têm um aumento dos ganhos da produtividade. Esses ganhos são repassados para nós, consumidores. Aí a nossa tarifa reduz. Ih, tá escuro, hein? Faltou luz. É a bandeira do meu time que te cobriu. Ó o time entrando, ó o time entrando. A ANEEL trabalha para garantir que tenha sempre energia e de qualidade. Por isso, regula o segmento da geração, transmissão e distribuição. Para definir o valor da tarifa, tem que somar o valor da geração com o custo da transmissão da energia e o custo da distribuição até a energia chegar na sua casa. Além disso, a ANEEL é obrigada a incluir os encargos definidos por lei. Vou apresentá-los para vocês. Temos o CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, a CCC, Conta de Consumo de Combustíveis, o ESS, Encargos de Serviços do Sistema, o PID, Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética, RGR, Reserva Global de Reversão, EER, Encargo de Energia de Reserva. Quando os parlamentares definem uma nova taxa que deve entrar na conta de luz, estão defendendo áreas que precisam. Os encargos são justos. Por exemplo, esse aqui. Temos a taxa para que a população que ganha pouco pague menos. Você é contra ajudar famílias pobres a ter desconto na tarifa? Claro que não. Isso é fazer justiça. Mas para essa família ter desconto, você vai pagar um pouco mais. Quando os parlamentares definem esses encargos, estão pensando assim como você. Mas a conta de luz tem 11 encargos, quase um time de futebol. Além dos impostos que você conhece, PIS, COFINS e o ICMS. Ô Jorge, o que é que você tá olhando aí agora? Não, agora que eu entendi como é que funciona a nossa tarifa, eu quero controlar nosso consumo diário para buscar formas de economizar. Ah, vai cumprir com a sua obrigação. Vou. Seu bolso agradece e o meio ambiente também. Corta! ANEEL, para dar transparência às suas ações e buscar formas de dar oportunidade para a sociedade de participar das decisões que toma, realiza audiências públicas como essa de hoje que você está participando. A sua opinião é muito importante para a ANEEL. Essa audiência pública acontece para recolher contribuições e informações para o aprimoramento das decisões que toma. A área técnica da ANEEL analisa todas as sugestões recebidas antes de fazer a nota técnica final, que é encaminhada para aprovação da diretoria. A reunião da diretoria da ANEEL é pública também e pode ser acompanhada ao vivo na ANEEL em Brasília ou pela internet. Isso para dar transparência a todas as decisões. Participe! Fale sobre os serviços que você consome. A sua opinião é muito valiosa. E a ANEEL quer ouvir você. Bom, então, como podemos depreender do filme, nós estamos preocupados aqui com energia e com a qualidade dessa energia. E a audiência pública, mais uma vez,
ela se presta a apresentar para os senhores como que a gente define o valor da tarifa e também, para se pagar aquela tarifa, está associada a ela uma qualidade do serviço. E, nesse sentido, nós vamos fazer 2 apresentações agora. Na primeira apresentação, eu convido o nosso especialista em regulação, Cláudio Elias, para apresentar a metodologia utilizada, onde vamos chegar aos resultados do valor da tarifa a ser praticada pela Companhia Força e Luz do Oeste no próximo ano. E, na sequência, também o nosso especialista em regulação, o Robson, vai falar sobre a metodologia e a proposta para os indicadores de qualidade da concessionária que pratica o serviço de energia elétrica aqui em Guarapuava. Então, já podemos passar às apresentações técnicas. Senhores e senhoras, bom dia. Então, faremos a primeira apresentação colocando aqui os principais resultados dessa audiência pública, né, do processo de revisão tarifária. Só me entendendo aqui. Primeiramente, como a gente já pôde ver no vídeo apresentado, a tarifa ela tem que cobrir os diversos custos para que a energia chegue até o consumidor. Então, isso envolve os processos de geração de energia, de transmissão e da distribuição. Então, para o consumidor, basicamente, o que ele enxerga, né, é a distribuidora local, no caso, a Força e Luz. Mas tem toda essa estrutura por trás até que a energia chegue ao consumidor. E a tarifa tem que cobrir todos esses custos, né? Além do que tem outros também, como são os encargos setoriais, como já foi mostrado no vídeo também, e os impostos. Bom, como que a gente faz, então, esse processo de revisão? Primeiramente, a gente divide a receita, na verdade, em partes, que correspondem exatamente a cada um desses processos da cadeia de energia, né? Uma primeira parte a gente chama de compra de energia, está associado exatamente à geração de energia. A segunda parcela é a de transporte, custo de transporte, que é a transmissão dessa energia. Uma outra parcela de encargos setoriais. E uma quarta que é a da distribuição. Essas 3 primeiras parcelas compõem o que a gente chama, né, no processo de parcela A. Esses são aqueles custos, como mostrado no vídeo, o que a gente chama tecnicamente de não gerenciáveis. Então, por que são não gerenciáveis? É do ponto de vista da distribuidora local, né? Ela não tem gerência sobre esses custos, eles são simplesmente repassados para a tarifa. E a última parcela, essa sim é o foco, basicamente, da revisão tarifária, né? Que é a parcela de distribuição. É o que a gente chama de parcela B, né? Esses são, efetivamente, os custos gerenciáveis, correspondem basicamente aos custos de operação e manutenção da empresa, né? Além de remuneração e depreciação, que tem a ver com os investimentos que são feitos para atender os consumidores. Basicamente, para se fazer essa revisão, a gente tem aí que obedecer algumas diretrizes que são colocadas em legislação, no próprio contrato de concessão, e em regulamentos que a agência define, basicamente estabelecendo padrões de eficiência. Como que é composta a receita, né, final, e que vai, no final das contas, compor a tarifa, né? Uma parcela disso é a compra de energia, o custo de energia é bem significativo da conta final, algo em torno de 34%, no caso da CFLO. E os preços dessa compra de energia são definidos em leilões públicos, né, pelo menor preço da energia. Também tem alguns contratos, que são contratos mais antigos, entre a concessionária local e o gerador. Também são preservados esses contratos, mas, via de regra, a maior parte deles são definidos em leilões. A outra parcela, o custo de transmissão, representa quase 7% da tarifa. Também tem os seus custos definidos em leilões públicos. Basicamente, onde o vencedor é o definido pela menor receita. Note que
aqui está sempre se buscando a menor tarifa, né? A outra parcela dos encargos públicos são encargos setoriais, desculpa, são políticas definidas pelo governo para o setor elétrico, né? A ANEEL não tem nenhuma competência para criar ou extinguir esses encargos. Então, ela simplesmente calcula e repassa na tarifa. Uma parcela bastante significativa da conta se refere a tributos, né? Que basicamente é ICMS e PIS/COFINS, né? Sendo que ICMS da competência estadual, PIS/COFINS da esfera federal, né? Somando-se tributos e encargos, a gente vê que representa em torno de 40% da conta, né? E, finalmente, a parcela da distribuidora mesmo é, de fato, uma pequena parte da tarifa final, né? Algo em torno de 20%, que é efetivamente o foco da revisão tarifária. No caso da CFLO, a data de revisão tarifária dela é de 29 de junho, né, de 2012. E o resultado final provisório, evidentemente, porque tem audiência, mas o resultado final a ser percebido pelo consumidor é um efeito de 4,96% positivo, né? E como que se chegou a esse efeito médio para o consumidor? Cada uma daquelas parcelas, elas têm variações distintas, né? Então, no caso dos encargos setoriais, nesse ano específico, ele teve uma redução. Basicamente, depois eu vou mostrar qual o motivo dessa redução, né? A parcela de transmissão também, e o maior impacto aqui, no caso, tem sido a compra de energia. A parcela de geração foi um impacto bastante positivo, algo em torno de 11,49%. A parcela de distribuição mesmo teve um incremento apenas de 0,87%. E aí temos também uma parte que a gente chama de financeiros, são custos que vigoram apenas por um ano, né? Eles são variáveis e entram em um ano, saem em outro, né? Nesse ano especificamente, é uma parcela negativa de 3,88%. Então, isso resulta no efeito final de próximo de 5%. Como a parcela A, basicamente, que é aquela parcela de custos não gerenciáveis, está contribuindo para a variação dessa tarifa, né? A parte de compras de energia, como eu já mostrei, ela contribui aumentando a tarifa, né? Já que, particularmente, só esse ponto teve um incremento de 11%. E aí se deve em função ao término de contrato, né? Um contrato de suprimento da Copel, que a CFLO tinha, e aquisição de energia através de leilões que, nesse caso específico, a média de preços ficou superior ao preço antigo, né? A parcela de transmissão também, nesse caso, teve uma redução de tarifa, contribui reduzindo a tarifa, né? Em função da redução no que a gente chama de CUSD. Os encargos setoriais também contribuem reduzindo a tarifa, principalmente em função de um dos encargos, que é a CCC, a gente chama conta de consumo de combustíveis, em que houve uma redução significativa no preço desse encargo, né? De R$ 15 por megawatt-hora para 7,75. Isso acabou pesando bastante na conta final. Agora sim, a parcela B, que é efetivamente o nosso foco aqui, né, de discussão, como que ela está contribuindo para a tarifa, variação da tarifa. A gente pode dividir essa parcela B basicamente em custo operacional, que é o custo de operação e manutenção das redes, uma outra parcela outro componente de remuneração e um componente de depreciação. Especificamente em relação aos custos operacionais, eles contribuem para um aumento das tarifas, né? Isso porque, considerando a variação de mercado,
desde a última revisão tarifária, né, a revisão tarifária é feita a cada 4 anos, desde a última revisão tarifária, considerando o crescimento de mercado, a inflação e a produtividade nesse período, né, resultou num custo superior inferior, na verdade, né, ao que está sendo definido nesse ciclo. Então, a gente tem aí algo em torno de 15 milhões e pouco, né, que está sendo definido para custos operacionais, e na tarifa, até então, tinha algo próximo de 12,5. Né. No entanto, eu vou mostrar depois, tem uma parcela que é retirada nos reajustes tarifários nos próximos 3 anos, que vai convergir esse custo operacional para um patamar inferior a esse que é definido na revisão. Isso faz parte da própria metodologia que foi definida, né? A parcela de remuneração dos investimentos está contribuindo de forma a reduzir as tarifas. Isso tem a ver, basicamente, com os investimentos realizados e com a taxa de remuneração que é definida pela ANEEL. Então, nesse ciclo de revisão tarifária, a ANEEL recalculou a taxa, isso é feito a cada 4 anos, a ANEEL recalcula a taxa de remuneração, e para esse ciclo houve uma redução, né, basicamente, da taxa de remuneração, que antes era de 9,95% ao ano, em termos reais, né, líquido de impostos, e para esse ciclo foi definido em 7,5%. Então, teve uma redução nessa taxa e que contribuiu para reduzir a parcela de remuneração da concessionária. E a última parcela é a cota de reintegração, ou o que a gente chama de depreciação, né? Basicamente, aqui tem a ver também com os investimentos, né, que são feitos. E tem um leve aumento aqui da cota de reintegração, né? Está sendo definido algo em torno de 1.300 milhões, né? Não estou conseguindo ver daqui. Mas é algo próximo do que já tinha na tarifa, né? Um pequeno aumento. Finalmente, os componentes financeiros, como eu já comentei, é um item da tarifa que ele não é permanente, a cada ano é recalculado isso, então ele é variável, um custo variável, né? E especificamente nesse ano da revisão, o valor final desse componente é negativo, né? Em torno de 1,17 milhões negativo. E basicamente a gente tem 2 itens desse componente, são vários itens, né? Isso na nota técnica pode ser observado, tem toda a descrição de cada um deles, mas temos 2 aí que contribuem basicamente para essa redução. Na revisão tarifária, além do recálculo da tarifa, que é o que a gente chama de reposicionamento tarifário, a definição de um novo patamar de tarifas, né? A gente também calcula o que é chamado de fator X. E o fator X ele vai ser um componente que é retirado nos reajustes tarifários, né? Os reajustes tarifários seguintes, especificamente da parcela B, é feito pela correção do IGPM, né? E o fator X ele reduz o IGPM. Então, quanto maior o fator X, menor será o reajuste. E ele tem 3 componentes, né? O primeiro, 2 desses componentes são definidos no momento da revisão tarifária, e um terceiro componente é definido ano a ano nos reajustes. O primeiro componente é o que chamamos de produtividade da distribuição, ou da distribuidora. E ele vai medir exatamente os ganhos médios de produtividade que são esperados para os próximos anos, né? Ele é calculado em função de uma relação, né, entre as receitas que a empresa tem, que decorrem do crescimento de mercado, que vão crescendo ao longo do tempo, né, e as despesas. Então, esse descasamento entre o crescimento de receita e de despesas, a tendência é sempre que as receitas cresçam um pouquinho mais que as despesas. Essa diferença é capturada e compartilhada com o consumidor.
Então, no caso da CFLO, essa diferença é algo em torno de 1,25% ao ano. O segundo componente é o componente de trajetória de redução dos custos operacionais. Então, como eu apresentei anteriormente, é definido no momento da revisão um patamar de custos operacionais e, em alguns casos, dependendo do resultado, né, conforme a metodologia que é definida, pode-se definir uma trajetória de redução. No caso da CFLO, essa trajetória ela aponta, né, para uma redução dos custos operacionais e o que resulta em 0,3% ao ano da tarifa, né, da parcela da distribuidora. E o último componente, que a gente chama ex post, que é definido em cada reajuste, né, é um componente de qualidade. Então, esse componente busca incentivar a melhoria na qualidade do serviço e mede exatamente uma relação entre tarifa e qualidade. A cada reajuste vai ser reavaliada a qualidade e se ela melhorou ou piorou. Se a qualidade piora, o fator X será maior, né, e a tarifa reduz. Se ocorre uma melhora da qualidade, o fator X pode ser menor e a tarifa pode incrementar um pouco. Finalmente, aqui eu apresento uma evolução das tarifas da CFLO desde lá 1999, né? Em comparação com os índices IGPM e IPCA. Então, o gráficozinho ali, a linha azul, temos a evolução da tarifa da empresa, a linha vermelha é o IGPM e a verde é o IPCA. Se a gente colocar uma lupa aqui a partir de 2003, por que 2003? Porque a partir de 2003 inicia o ciclo de revisão tarifária, né? Até 2003, nenhuma empresa havia passado ainda por revisão tarifária. A partir de 2003, todas as concessionárias de distribuição do país começaram a ter revisão tarifária. Foi o primeiro ciclo entre 2003 e 2007, o segundo, 2006, né, desculpa, o segundo ciclo entre 2007 e 2010 e o terceiro ciclo agora em 2011 a 2014. No caso da CFLO, a revisão dela ocorreu do segundo ciclo em 2008 e a gente pode perceber ali que teve uma queda substancial na tarifa, né, a partir de 2008. E ocorre agora em 2012. Então, dá para se notar também que a evolução da tarifa da empresa ficou efetivamente abaixo dos índices de correção, aí, GPM e IPCA, enquanto GPM, que é o índice de correção do contrato, né, variou algo em torno de 70% de 2003 para cá, a tarifa variou próximo aí de 30%. A parte de revisão tarifária, né, dos resultados é essa. Eu gostaria de chamar o Robson, então, para continuar a apresentação. Obrigado. Então, nós acabamos de termos a apresentação de como que é composta a tarifa. Agora, nós pretendemos apresentar para os senhores como que é feito o critério da qualidade do serviço prestado aqui na área de concessão da Força e Luz Oeste. Bom, dando continuidade, então, o outro parâmetro que é definido nessa audiência pública são os indicadores de qualidade. Quando a gente fala de qualidade, a gente está falando de dois parâmetros importantes, né, que são definidos. O tempo que o consumidor fica sem energia e quantas vezes que acontecem interrupções para essas unidades consumidoras. Então, diante desses dois parâmetros, são definidos alguns indicadores para a ANEEL monitorar, para a ANEEL, para dar suporte para a fiscalização da ANEEL e também, como o Cláudio falou agora há pouco, para definir uma parte do fator X que vai ser aplicado aí para aumentar ou abaixar a tarifa nos reajustes tarifários. Então, passando agora para entender um pouquinho essa sopa de letrinhas, a ANEEL ela define agora, no momento da revisão tarifária da distribuidora, os indicadores coletivos. São indicadores médios que nós chamamos de DEC e FEC, que define a duração equivalente e a frequência equivalente que cada consumidor teve de interrupções no seu sistema, né? Então, são indicadores médios e eu queria
passar já para a lâmina na frente, que esses são indicadores que são definidos agora no momento da revisão tarifária e são indicadores que a ANEEL define por meio de uma metodologia comparativa que compara essa distribuidora com outras distribuidoras do país. Tá? Mas para o consumidor em si, uma evolução até das regras da ANEEL recentes, é que existem indicadores individuais que também monitoram e trazem a percepção da qualidade para os consumidores, né? São os indicadores DIC, FIC, DEMIC e um mais recente agora, que é o DICRE. Esses indicadores, eles constam na fatura, devem constar, né, na fatura de energia de cada unidade consumidora, tanto o limite e quanto que cada distribuidora tem apurado para cada unidade consumidora. E uma coisa interessante também, que foi uma evolução da regra, é que cada consumidor percebe já, se existir uma ultrapassagem do limite, uma compensação na sua fatura de energia. Né? E falar um pouquinho sobre cada um deles. O DIC é a duração, né? O FIC é a frequência, o DEMIC seria a duração máxima, a maior interrupção que aconteceu, e o DICRE é um indicador novo que define a duração da interrupção num dia crítico, que seria um dia atípico de um grande temporal, por exemplo, então ele é tratado à parte nesse processo de monitoramento da qualidade. E esses aqui são os resultados e os limites definidos para a distribuidora, né? O DEC, a gente tem em vermelho ali os valores históricos e o que a gente está discutindo agora é a linha verde, que são os limites para a distribuidora para os próximos 4 anos. O ano de 2012 já foi definido e a gente está discutindo agora de 2013 a 2016. Então, a tendência é manter e um decréscimo no último ano desse período. Nas barras, a gente tem os valores apurados pela distribuidora para o indicador DEC. Né? A gente percebe que são bem abaixo dos limites definidos. Na sequência, o FEC, que é a frequência, também uma tendência aí de manter os indicadores nos próximos 3 anos e uma tendência de queda no último ano. E nas barras a gente tem os valores apurados pela distribuidora nos últimos anos, que estão abaixo também dos limites. Só a título comparativo, os valores da distribuidora aqui de FEC em torno de a meta em torno de 8 e o apurado em torno de 6, e a gente consegue ver aqui nesse outro gráfico os valores Brasil de DEC e FEC. Né? Então, a gente consegue ver que a distribuidora está abaixo da média Brasil, a média Brasil de DEC em torno de 18 e o apurado em torno de 16, e o FEC Brasil, o limite em torno de 16 e o apurado em torno de 11. Agradeço ao Robson pela sua apresentação. E vamos dar sequência ao nosso rito da audiência pública e convidamos agora para fazer a apresentação o gerente regional da Companhia Força e Luz do Oeste, o senhor D'Alessandro Maffei. Bom dia a todos os presentes. Dando início à nossa apresentação, a Companhia Força e Luz do Oeste, localizada na região centro-sul, centro-oeste do estado do Paraná, ela atende a 1/3 da área territorial do município de Guarapuava, uma região, já como comentada pelo doutor André da ANEEL, uma região muito bonita, né, que conserva as 4 estações do ano bem definidas, dando uma ênfase muito grande para a estação do inverno, que é bem rigorosa aqui na nossa região. A Companhia Força e Luz do Oeste tem uma área de concessão de 1.200 km², atende em torno de 168 mil habitantes, tem 51 mil consumidores e distribuiu no ano de 2011 266 milhões de kWh. A missão da empresa: prestar serviços de energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, visando a satisfação dos nossos clientes, colaboradores, fornecedores e acionistas, contribuindo para o desenvolvimento do país. A nossa visão: ser reconhecido como
empresa de referência no setor de energia elétrica, pelo serviço prestado, tecnologia empregada e qualificação de seus colaboradores. Chamo a atenção dos senhores para esse slide, a nossa área de concessão. Essa é uma foto do ano de praticamente 2007, 2008, onde as redes que aparecem em azul eram as redes de distribuição da Força e Luz do Oeste. A partir do ano de 2008, iniciamos um processo de incorporação de redes na área rural, redes essas com os clientes anteriormente atendidos pela Copel, e esse processo de incorporação que veio se desenrolando nesses últimos 4 anos praticamente, contribuíram para nós termos nossas linhas de distribuição, assim como elencadas nessa apresentação. Incorporamos aproximadamente 450 quilômetros de rede, em tensão 34 kV, redes monofásicas, bifásicas, trifásicas, né? Isso contribuiu para que as nossas redes de distribuição tiveram um acréscimo significativo, e hoje temos em torno de 1.800 quilômetros de rede de distribuição e 2,3 mil transformadores de distribuição instalados. Nós incorporamos nessas redes rurais em torno de 650 transformadores, atendendo aí a uma população de em torno de 750 consumidores. Como eu já disse, esse processo veio se desenrolando desde o ano de 2008. Isso contribuiu para quê? Para que os nossos indicadores de continuidade eles sofressem uma leve evolução aí nos últimos anos, onde tínhamos no ano de 2008 um DEC em torno de 3,35. Após a incorporação dessas redes rurais, os nossos indicadores de qualidade começaram a aumentar, né, passando em 2009 para 4,62, em 2010 para 5,31, em 2011 fechando em 4,84. Chamo a atenção aqui que também tivemos algumas ocorrências externa, né, alheios à possibilidade de atendimento da concessionária, ou seja, desligamentos externos que contribuíram para elevar esses indicadores, que são desligamentos provocados pela nossa supridora, onde nós não temos ação, dependemos da atuação na verdade, da Copel para estar reenergizando as nossas redes. No ano de 2011, fizemos um paralelo aqui, os nossos desligamentos programados, só para obras de interligação para essas redes Copel, o nosso indicador aqui atuou na faixa de 0,61, no serviço programado, claro, e em torno de 1,40 e pouco aqui para as demais obras da empresa de melhoria, de manutenção do sistema. Então, nós chamamos a atenção aqui para a elevação desses indicadores aqui, são resultados dessas incorporações de redes, que é um processo que está praticamente no final. Estamos desligando a última medição de fronteira da Copel na próxima semana, e todos esses consumidores já estão conectados às nossas redes. Então, é um processo, foi lento, com bastante desafio para estar atendendo esses novos consumidores, mas tenho certeza que a qualidade prestada a esses consumidores, com certeza foi significativa para eles. Essa região que nós começamos a atender tinha um DEC da Copel em torno de 30. Hoje nós estamos aí numa média aí, fechamos o ano de 2011 com 4,84. Então, tenho certeza que esses clientes estão sendo até de maneira melhor atendidos pela Companhia Força e Luz do Oeste. E temos em transparências posteriores aí, temos alguns slides aí que vão demonstrar essa satisfação dos nossos consumidores. Com relação ao FEC, não poderia ser diferente também, por conta dessas incorporações de redes rurais. Também tivemos uma elevação nos valores aí de 2008 para cá. Em 2011, fechamos o ano com 6,06 de FEC. Tivemos uma grande contribuição dos desligamentos externos, da ordem de 1,65, que contribuiu para elevar esse indicador. O nosso FEC programado, ou seja, aquele que a gente programa para estar dando manutenção da rede ou até ampliando o sistema,
Os senhores podem ver que está na casa bem baixa aqui, na casa de 0,6. O que acontece aqui é o acidental realmente, aquele que foge um pouco aí aos controles da concessionária, e uma grande contribuição também do FEC externo. Como dito aqui pelos técnicos da ANEEL, as compensações de indicadores, né, quando a gente acaba ultrapassando aí os indicadores de qualidade para os nossos consumidores, nós acabamos pagando algumas multas aí. No ano de 2009, pagamos em torno de R$11 mil de multa. Em 2010, na casa dos 33 mil praticamente. Em 2011, já reduzimos para 28 mil, em torno de 28 mil. Isso aqui é uma busca constante da concessionária. Isso aqui reflete também a qualidade na sua prestação de serviço, que pode ser medido também por esses valores aqui. Vamos considerá-los, para nós, lógico, seria melhor estarem zerados, mas eles acabam acontecendo e são valores bem pequenos aí do pagamento de indicadores de continuidade. As nossas características de mercado. O nosso maior número de consumidores, não poderia ser diferente, está na classe residencial, com praticamente aí 86% dos consumidores nessa classe. A nossa classe comercial em torno de 7,90, industrial 1,7%, rural 3,27%, o restante nas demais classes, a iluminação pública, poder público, serviços públicos. O consumo, por sua vez, ele já tem uma característica diferente. A nossa maior fatia de consumo está na classe industrial. Então, em torno de 36% aí de toda a energia distribuída aqui na área de concessão vai para a classe industrial. As perdas elétricas. As perdas elas podem ser divididas entre perdas técnicas e perdas não técnicas. As perdas técnicas são aquelas inerentes ao sistema de distribuição. É aquela que, mesmo atuando com melhorias dos sistemas, elas acontecem, são passíveis de acontecer. Porém, chamamos a atenção para as perdas não técnicas, que, pela nossa avaliação aí, no ano de 2011, aqui praticamente no final, tivemos 0,48% aqui, em torno de 2,27% de perdas não técnicas. Por esse ciclo de revisão tarifária, temos a notícia que essa perda não técnica ela não estaria sendo considerada. Porém, chamamos a atenção para esses valores, que eles acontecem. Numa gama de inspeções aí de 3.400 inspeções, constatados 670 irregularidades, tivemos uma energia recuperada aí em torno de 1 milhão de kWh. Essa energia seria suficiente para ter uma base para atender 558 residências em 12 meses. Então, essa perda não técnica, ela acontece, é inerente aí, nessas perdas estão os medidores que se encontram queimados ou com bobina queimada, e o próprio furto de energia elétrica, que aqui em nossa região chama atenção, ele é bastante baixo. O histórico de investimento da Companhia Força e Luz do Oeste, o nosso PDD previsto, o Plano de Desenvolvimento da Distribuição, estava em torno de 8,54 milhões, nós praticamos valores superiores ao que estava previsto, em torno de 11 milhões 750 mil. Então, superior ao que estava previsto no nosso PDD. Canais de acesso à empresa. Temos o nosso call center funcionando 24 horas por dia, né? Um call center também para receber, para prestar atendimento para deficiência auditivo também. Um call center específico para grandes clientes, ou seja, para os clientes industriais. Temos a nossa ouvidoria também, agência de atendimento, aqui na cidade de Guarapuava, uma agência de atendimento, né? Só a cidade de Guarapuava. Temos também um serviço que foi disponibilizado no final do ano passado, que é o SMS, é a mensagem via celular, totalmente automatizado. O cliente pode, do próprio celular dele, fazer uma solicitação de falta de energia, pedir uma religação comum, uma religação de urgência, pode obter informações sobre a conta de energia dele, basta ele saber o número do nosso SMS e o número da unidade consumidora dele. Esse serviço tem aumentado bastante, chamo a atenção aqui para o mês de novembro de 2011,
1,07% das ordens de serviços emitidas foram através do SMS. Já em março do ano de 2012, esse serviço está representando 15,48% da abertura de ordens de serviço nessas quatro modalidades de atendimento. Então, é um serviço que vem crescendo bastante. Serviços e-mobile, o que seria a prestação de serviço com o e-mobile? Hoje, ele está 100% implantado para as nossas ordens de serviço comerciais e atendimento emergencial está em implantação, com algum tipo de atendimento também já sendo transmitido através do mobile. Como seria esse serviço? O nosso cliente, ele entra em contato com a nossa central, com o nosso call center, ou através da ligação telefônica, ou através do SMS. Com esse contato, gera-se uma ordem de serviço que vai para o nosso sistema informatizado, que automaticamente já transmite para o nosso centro operacional da distribuição. Esse centro operacional faz a triagem dessa ordem de serviço e já dispara diretamente para aquela viatura que está em campo já. A pessoa que está operando o centro de operação, ele sabe mais ou menos onde é que estão essas viaturas e já disparam automaticamente para ela, gerando isso aqui facilidade no atendimento e o menor tempo de atendimento possível para o nosso consumidor. O nosso centro de atendimento telefônico, né? Nosso call center. O COD funciona também 24 horas por dia, sempre tem operador lá para estar recebendo essas chamadas e distribuindo. A nossa logística operacional, ela está toda na cidade de Guarapuava. Contamos aqui com 10 equipes. 10 equipes com 2 eletricistas para o atendimento emergencial, aquele atendimento de plantão, realmente. Uma estrutura também de 3 caminhões com as turmas de construção e manutenção, que também podem servir para o atendimento emergencial. Uma equipe de linha viva, aquela equipe que trabalha com a rede energizada, possibilitando menor tempo, não desligando o cliente em algumas manutenções que são necessárias fazer aqui na área urbana. Isso contribui também para que nossos indicadores de continuidade sejam baixos. A nossa frota, totalmente equipada para o atendimento emergencial e comercial. No ano de 2011, a partir de fevereiro, a nossa leitura e a entrega das faturas de energia elétrica, que antes eram terceirizadas, passaram para o quadro próprio também. Então, contamos aí com uma força de trabalho de mais 12 pessoas dentro da concessionária, fazendo esse serviço de entrega e leitura das contas de energia elétrica. Um sistema também que ajuda a gente bastante aí com relação aos nossos indicadores de continuidade é o sistema de monitoramento do tempo, tanto o clima-tempo como um outro programa que nós temos de recebimento das informações meteorológicas. Isso aqui possibilita a gente saber se as tempestades, se as descargas estão chegando próximo à nossa área de concessão e, com isso, podendo se fazer que deixamos as equipes de prontidão, já acionando equipes extras. Se essas frentes aí, essas tempestades estão chegando, já deixamos as equipes disponíveis para um futuro atendimento. Isso facilita bastante também claro, traz também retorno para o nosso consumidor, que se acontecer alguma coisa, as equipes já estão disponíveis ali para um atendimento. Valorização do ser humano. O nosso principal foco aí é a segurança no trabalho. Insistimos bastante na capacitação dos nossos colaboradores, né, com equipamentos de segurança de última linha, conscientização do nosso quadro, principalmente, com reuniões semanais para tratar do quesito segurança. Isso nos dá a satisfação de saber que o nosso colaborador está capacitado, está consciente do que está fazendo e também a família dele uma segurança de que ele trabalha com toda a segurança possível. Tínhamos um indicador aqui até o ano retrasado, estávamos com 1.700 dias sem acidentes de trabalho com afastamento. Hoje já estamos atingindo a marca de 600 dias sem acidentes com afastamento também. Então essa é uma marca a ser perseguida e que nos dá a satisfação aí de ter um dos melhores indicadores aí a nível do país, de segurança no trabalho. Com a comunidade,
a realização de palestras, isso aí é constante também, o ano inteiro a gente realiza campanhas sobre riscos relacionados à energia elétrica, à segurança, isso nas escolas estaduais, particulares também, sempre visando o público da 5ª série. Também treinamentos internos, que também são constantes na empresa, praticamente todo mês temos algum curso, alguma formação de eletricista, curso de NR10, enfim, isso aí também é prática constante da concessionária. O ranking nacional de tarifas. Atualmente, a Companhia Força e Luz do Oeste se encontra na 54ª posição, de uma das tarifas mais baratas a nível Brasil. Praticamente aqui, bem ao lado da tarifa Copel. Podemos chamar que tecnicamente empatadas. A parcela A e parcela B chama atenção para o ciclo de revisão anterior, onde a parte que cabe à concessionária estava com um valor aqui de 19,90%. Atualmente, para o novo ciclo de revisão, esse valor passou para 18,15%. A concessionária vai ter uma remuneração um pouco menor aqui no preço final aqui, para continuar com os mesmos, arcando com os custos de manutenção, operação, dos investimentos, remunerando seu capital. Estamos tendo uma redução nesse sentido aqui. Como eu disse para os senhores, um dos indicadores que nós perseguimos aí, realmente é a satisfação dos nossos clientes. Com relação à pesquisa realizada todo ano pela ABRAD, a Companhia Força e Luz do Oeste, ela está sendo agraciada pelo prêmio aí como melhor empresa a nível nacional nos últimos 3 anos, com indicadores de satisfação. Isso aqui é o consumidor que passa essa satisfação para a gente aqui, através dessa pesquisa, com uma satisfação acima de 90% com relação à concessionária. Isso aqui nos deixa muito, muito contentes, e sabe que estamos trabalhando aí no caminho certo para atender os nossos clientes. Ações na comunidade, incentivos aí à cultura através da Lei Rouanet, né, que a gente pratica, distribuição de livros nas escolas municipais também, todo ano temos um projeto de distribuição de livro. Chamo a atenção para esse projeto que tivemos aqui do aquecedor solar com materiais recicláveis. Nós recebemos uma capacitação pelo inventor desse equipamento aqui, os nossos técnicos aprenderam como se fazia e depois nós viramos multiplicadores dessa tecnologia aqui. Capacitamos algumas entidades aqui na cidade para estarem aplicando esse aquecedor nas suas entidades e também a capacitação em torno de 250 alunos no Colégio Carneiro Martins, do curso de técnico ambiental. Também um projeto aí que nos deixou bastante contente aí com o resultado que vem proporcionando. Com relação à eficiência energética, tivemos aí o benefício aí direto para mais de 5.100 clientes, com a substituição de lâmpadas incandescentes por fluorescentes compactas. Tivemos também a instalação de um projeto no Hospital São Vicente, que foi o aquecimento de água, né, para substituir os chuveiros elétricos, os banheiros dos quartos. Também um projeto bastante importante para o hospital, que reduziu a sua fatura de energia elétrica. Os impactos das alterações da nova metodologia aí na estrutura tarifária, ressaltamos aqui que a estrutura tarifária sofreu algumas modificações, né, que resultarão em impactos distintos para as classes de consumidores. Na alta tensão vamos ter um impacto menor nas tarifas, também com a redução dos valores da energia no horário de ponta. Para a baixa tensão, o impacto vai ser um pouquinho maior, onde a tarifa do B3, ela vai ser, com o decorrer do tempo, ela vai ser praticamente igual ao residencial. Então, a tarifa comercial vai passar a ser igual ao do residencial. E no rural, o B2, ela era 50% do valor da tarifa residencial. Com o decorrer do tempo agora, nos novos reajustes aí, ela vai chegar a um valor de 70% do residencial. Então, está tendo um impacto maior na classe residencial. E como mensagem final, gostaria de deixar que a Força Luz do Oeste, em harmonia com sua missão, continuará a prestar serviço de distribuição de energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, visando sempre a satisfação dos nossos clientes,
colaboradores, fornecedores e acionistas. Sente-se ainda honrada em contribuir com o desenvolvimento regional, enfrentando todos os desafios apresentados para fornecer energia elétrica de forma eficiente e confiável. Obrigado. Agradeço ao senhor D'Alessandro Maffei, representante da Companhia Força e Luz do Oeste, pela apresentação realizada. E passo a palavra agora ao senhor José Divoncil da Silva, que é presidente do Conselho de Consumidores e representante da classe comercial, para fazer a apresentação no espaço que é reservado ao Conselho de Consumidores da Companhia Força e Luz do Oeste. Bom dia, senhores e senhoras. Bom dia, doutor André. Cumprimento os demais componentes da mesa. Nós vamos apresentar aqui o Conselho, rapidamente, como que funciona. Então, o Conselho foi aprovado por seu regimento interno em 29 de novembro de 93. No dia 1º de março de 2012 foi aprovado o regimento interno do Conselho, reestruturado conforme a resolução da ANEEL 451 em 27 de setembro de 2011. As reuniões do nosso Conselho são bimestrais, realizadas na última quinta-feira do mês, das 7h30, na sede da Companhia Força e Luz do Oeste. O Conselho já realizou até hoje 99 reuniões. Participação da concessionária nas reuniões do Conselho. Presta informações no setor elétrico nacional e da concessionária. Orientações sobre vários temas, como a legislação do setor elétrico e suas atualizações, Programa de Eficiência Energética da CFLO, palestra sobre o uso consciente e seguro da energia elétrica, Programa de Sustentabilidade, furtos e condutores e fraudes de energia elétrica, reajuste tarifário, tarifa social de energia elétrica de baixa renda e os prêmios da BRADE e alguns itens a mais. Atribuições do Conselho: interagir com os consumidores e com as entidades representativas, visando a indicação de representantes quanto à renovação dos conselhos. Cooperar e estimular a concessionária no desenvolvimento e na disseminação de programas educativos destinados à orientação dos consumidores sobre a utilização da energia elétrica e quanto aos seus direitos e deveres. Analisar e debater e propor soluções para os conflitos instaurados entre consumidores e concessionários. Cooperar com a concessionária na formulação de propostas sobre assuntos de sua competência, encaminhando-os à ANEEL ou ao órgão conveniado ou por ele indicado. Propor alternativas que possibilitem a melhoria e adequação dos serviços prestados às diversas classes consumidoras. Cooperar com a ANEEL e com o órgão conveniado por ela indicado a fiscalização dos serviços prestados, visando o cumprimento do contrato de concessão e a regulamentação de interesses do setor de energia elétrica. Solicitar a intervenção da ANEEL ou do órgão conveniado por ela, indicado para a solução dos impasses surgidos entre conselhos e concessionária. Conhecer e acompanhar a evolução da legislação e da regulamentação do setor de energia elétrica. Cooperar com a concessionária na divulgação das decisões e dos atos praticados pelo Conselho. Elaborar em conjunto com a concessionária e encaminhar para a ciência da ANEEL ou do órgão conveniado por ela indicado, anualmente, proposta orçamentária para o custeio de despesas do Conselho, referente ao exercício seguinte, consubstanciada do Plano Anual de Atividades de Metas. O Conselho é formado por várias classes de consumidores. Este que vos fala, na classe comercial, titular presidente hoje, ao seu nascimento da classe residencial, vice-presidente do Conselho, Assir Ribeiro Queiroz, suplente da classe residencial, Oroni Oliveira, suplente da classe comercial, Acácio Antonelli, titular da classe industrial, Júlio César Pacheco Agner, suplente da classe industrial, Luiz Carlos Colferai, titular da classe rural, Anton Goura, suplente da classe rural, José Dionísio da Costa, suplente do Poder Público, Gilberto Santin, titular do Poder Público, Paulo César de Lima, titular do PROCON, Isabel de Fátima Schneider, suplente do PROCON,
e o da Alessandro Maffei, que é o secretário executivo. Algumas considerações sobre a CFLO. O Conselho reconhece que a companhia Força Luz do Oeste presta serviço de energia elétrica com responsabilidade social e ambiental, visando sempre a satisfação dos clientes, colaboradores, fornecedores, acionistas, contribuindo para o desenvolvimento do país. A CFLO tem seus compromissos firmados através de prática e da sua política de sustentabilidade. A CFLO é reconhecida nacionalmente através dos prêmios recebidos pela Abrade. Em 2011 foram Responsabilidade Social, Melhor Avaliação pelo Cliente e Melhor Empresa Nacional. Os esforços e a procuração e a preocupação da concessionária em melhor e permanente o serviço prestado ao consumidor, conforme resultados de pesquisa de satisfação com consumidores residencial promovidas pela Abrade e a ANEEL. Considerações importantes. O orçamento anual do Conselho, contido na tarifa de energia elétrica, exige uma responsabilidade muito grande dos membros do Conselho em utilizar o dinheiro público dos consumidores. Esforço da ANEEL e CFLO em reduzir o tempo que falta energia aos consumidores melhora na prestação do serviço. Melhor detalhamento dos custos na conta de luz do consumidor, PIS, COFINS, ICMS, geração, transmissão, distribuição de energia elétrica. O fornecimento de energia elétrica e o serviço público é o serviço público bem mais avaliado pela população e deve manter a tendência de melhoria contínua, mesmo com os desafios da universalização do acesso à energia. A missão da ANEEL é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade. Consideração sobre o terceiro ciclo da revisão tarifária. O Conselho entende como positivo que a tarifa entre os seus componentes indicadores de qualidade de serviço, perda de eletricidade e produtividade da concessionária. O Conselho entende como positiva a criação de tarifas diferenciadas em diversos horários para os consumidores residenciais, para possibilitar o controle das despesas do cidadão. Isso é muito importante, né? É o Smart Grid que está vindo aí. O Conselho vê com preocupação, numa análise superficial, o aumento da tarifa maior para os consumidores residencial, comercial e principalmente rural do que para os consumidores industriais. E o Conselho vê com preocupação a elevada carga de tributos da conta de luz. Os valores dos tributos e encargos embutidos na tarifa brasileira é a mais elevada que na maioria dos países. Essa é uma grande preocupação do Conselho. Nos fóruns que nós temos discutido, temos feito os documentos e enviado para o nosso Congresso, para os nossos legisladores, a fim de que se tome uma providência, porque vocês vão ver lá na frente que realmente é assustador. Alguns dados, né, da nossa tarifa. Pegamos uma conta de luz, né, daqui de Guarapuava, com consumo de 202 kW. Então, o consumo 63, vamos arredondar aqui, R$63, o PINS R$1, COFINS 4,34, ICMS 26,01, tributos 32,29, energia 27,75, distribuição 22,25, iluminação pública 9,75, encargos setoriais 7,80 e transmissão 5,60. Um valor de 106,34. Então vejamos aqui que o ICM, que diz ali que é 28,01, aqui está. O nosso ICM aqui no estado do Paraná é 29% a líquida. Só que esse 29%, ele é calculado sobre todos os tributos, inclusive do ICM. Se nós pegarmos a fatura de energia elétrica, nós vamos ver que o ICM é calculado em cima de todos os tributos e impostos, o 29%. O que quer dizer que lá na frente ele chega a 43%, 44%, que é o chamado cálculo por dentro. Então vejamos aqui os dados da fatura de energia em relação de encargos e tributos com o preço da energia.
nessa fatura que nós pegamos de 202 kW. 44,25 é o ICMS. Por que é esse 44,25? Porque é o cálculo exatamente do consumo que todos entendem, nos nossos fóruns temos discutido, que seria, né, o real, é o cálculo do consumo e destacado o ICM. Então ele dá exatamente, nessa fatura, exatamente 44,25. Que não é o 29, porque o 29 é calculado sobre todos os impostos. O PIS é 1,48%. O COFINS, 6,8%. O ICM já está lá, 44%, que é o vilão da coisa. E os encargos setoriais, que é 13,64%. E também uma coisa que impacta na nossa conta de luz é a contribuição de iluminação pública. Então vejamos que o grande vilão da nossa conta elétrica é os impostos e tributos, que somando todos eles aí, dá em média mais do que 40%. Tem locais que chega até 50% do valor da fatura. Isso é impossível, né, de um país como o nosso ter esse custo, né? A questão de 15 dias atrás, nós vimos um pronunciamento do governo federal se propondo a diminuir o PIS e o COFINS. Mas para ele, o governo federal fazer isso, os governos estaduais deveriam abrir mão, né, diminuindo a receita do seu ICMS. E eles prontamente foram bem gentil, dizendo que eles diminuiriam o ICM desde que houvesse uma compensação da receita. Aí nós sabemos aonde que vai essa compensação. Tira de um lado e coloca de outro no nosso bolso. Isso é que nós sabemos. Então vejamos que já houve alguns estudos, até por especialistas da área, que a energia elétrica poderia simplesmente ser cobrada, o que é cobrado o ICM em qualquer outra situação, em torno de 18% aí. Mas os governos estaduais firmam o pé que não pode baixar porque há uma evasão da receita. Nós temos trabalhado bastante nesse sentido, nos fóruns que nós temos participado, feito documentos e enviado, mas até então nós não tivemos uma resposta plausível. Seria isso. Eu gostaria, doutor André, de dar uma sugestão aqui. Nós já demos nossa contribuição no seminário da revisão tarifária, mas eu queria dar uma sugestão aqui, até a sugestão do Conselho, que os indicadores do DIC-FIC, do DEC-FEC, fossem terceirizados, né, para haver uma neutralidade. Não que nós duvidemos dos índices, nada disso, mas para haver uma transparência muito maior, nós sugerimos que seja terceirizado, ou melhor, de melhor forma que a ANEEL, né, veja isso aí, para justamente uma avaliação bem transparente. Nosso muito obrigado. Agradeço ao presidente do Conselho de Consumidores da Força e Luz do Oeste, senhor José de Vocil da Silva, pela sua apresentação, e registro aqui a surpresa que tenho e a satisfação de me deparar com uma manifestação tão relevante e preparada do Conselho de Consumidores da concessionária. E sobre sua última observação, o senhor mesmo respondeu o encaminhamento que a agência vai dar ao sinalizar que vem aí o Smart Grid. Esse é o nosso empenho, essa é a nossa expectativa. Quando conseguirmos viabilizar o Smart Grid, não teremos mais essa discussão na apuração dos indicadores de qualidade. Serão apurados de forma instantânea pelos medidores, e aí teremos 100% de confiança nos dados apurados. Bom, conforme previa nosso rito, nós tínhamos algumas apresentações. Essas apresentações estão concluídas. Partimos agora do pressuposto que todos os presentes aqui já têm familiaridade com o cálculo da tarifa de energia elétrica. Então, passamos a ouvir agora e registrar as sugestões e propostas dos expositores inscritos. Então, tem alguns expositores aqui inscritos.
nós, no nosso rito de audiência pública, concedemos um tempo de 5 minutos para cada expositor. Então, eu já passo agora a palavra ao presidente da União Guarapuavana da Associação de Moradores, o senhor Jacir Queiros. Bom dia aos dirigentes da ANEEL, que compõem a mesa, e aos representantes da rede, Companhia Força e Luz, ao Conselho de Consumidores e a todos os presentes. Nós, primeiramente, gostaríamos de justificar o baixo índice de participação nessa audiência pública. Na última audiência realizada em Guarapuava, nós tivemos uma reunião preliminar com o senhor Alex, um mês antes da audiência, onde nós tivemos a oportunidade de conhecer toda a sistemática, né, da audiência pública, e daí nós fizemos um trabalho onde praticamente lotou o auditório, né, onde foi realizada a última audiência. Mas, diante disso, nós recebemos o convite, então, no dia 18, né, às 16 horas, e as associações de moradores não tiveram como elaborar, né, uma apresentação, né, da proposta da revisão tarifária nessa audiência. Mas, como nós temos o prazo, né, previsto até o dia 4 de maio, nós iremos reunir todas as associações de moradores aqui da cidade e algumas do interior, né, que fazem parte, que recebem energia da companhia Força e Luz do Oeste, para que nós possamos apresentar uma sugestão, é lógico que visando, né, diminuir até o valor proposto do reajuste tarifário. Mas, para isso, a gente vai reunir a comunidade, reunir os consumidores, né, das suas localidades, e também nós, inclusive, já há pouco tempo, a gente assumiu a direção da UGAN, já fiz uma agenda prévia para visitar a companhia Força e Luz do Oeste, até para conhecer, né, o trabalho mais de perto, para oferir, né, a qualidade dos serviços prestados aqui em nossa cidade. E dizer que, quando vocês receberem, né, vai ser um e-mail da UGAN, União Guarapuavana das Associações de Moradores, para que a ANEEL olhe com carinho as nossas reivindicações e as nossas propostas com a referência à revisão tarifária. Muito obrigado. Ok, senhor Jaci, com certeza será olhada. E eu agradeço, então, a manifestação do presidente da União Guarapuavana da Associação dos Moradores. E também agora chamo a tribuna, vamos ouvir o presidente da Associação de Moradores do bairro Primavera, o senhor Vilmar Roberto Zainedir. O senhor Vilmar não está presente aqui no plenário. Ah, tá, ele já se manifestou junto à nossa ouvidoria. Então, concluído aqui, não há mais nenhum membro de associação de moradores. O próximo inscrito é o senhor Eliseu Ribas, do Instituto Cultural Beneficente Estebevico. Bem, eu cumprimento a todos os componentes da mesa e as pessoas que estão resolvendo algumas atitudes contundentes, digamos, atitudes reais para o nosso momento. Então, eu não quero fazer nada mais do que me apresentar para o sistema, por ser o percussor, a pessoa que deu início a todas as conferências, a todas as audiências públicas. Fui eu que propus em Brasília, em 2008, e isso vem acontecendo
menos com a minha participação, porque eles acham que, talvez por eu ser um nativo de Guarapuava, não deva ser mencionado nas questões, ou até mesmo sem se fazer presente, ou sem convite, muitas vezes. Então, quero dizer que eu, no momento propício, estou me apresentando e vou, com certeza, levar minhas proposições ou as minhas propostas para os prosseguintes passos da minha questão. Então, eu quero que vocês saibam que eu sou uma das partes da COPEL, de caráter de permanência, devido ser herdeiro genético do sistema, e é só isso. No mais do que precisar da minha ajuda ou qualquer coisa possível, quero que vocês contem comigo, sempre lembrando que eu não poderei mais, a partir desse momento, ficar de fora das questões reais. Muito obrigado. Agradeço a manifestação do seu Eliseu Ribas e também o cumprimento pela sua proatividade no processo. O senhor Eliseu era o último inscrito que me consta, então eu pergunto aos aqui presentes se existe alguém interessado ainda em fazer alguma manifestação. Bom, não havendo mais interessados em se manifestar, nós vamos então finalizar essa audiência pública, e eu quero mencionar aqui que a Agência Nacional de Energia Elétrica, ela agora inicia uma outra etapa do processo de revisão tarifária, que vai compreender as seguintes fases. Nós vamos agora analisar as contribuições recebidas, lembrando que as contribuições podem ser encaminhadas até o dia 4 de maio pela internet, no nosso sítio, na internet. O processo decisório da ANEEL, após finalizado o período de 4 de maio, nós vamos processar todas as contribuições, tanto as advindas dessa audiência pública, pelos 3 inscritos, como também aquelas encaminhadas pela internet. Nós vamos processar essas informações, e a previsão de que a tarifa da CLFO seja deliberada finalmente pela diretoria colegiada da Agência Nacional de Energia Elétrica deve ser em torno do dia 19 de junho de 2012. É bom colocar para os senhores que a nossa reunião lá ocorre às terças-feiras e é uma reunião pública, pode-se participar presencialmente, assim como nessa audiência também é previsto um tempo para manifestação na sessão, e também ela é disponibilizada na internet. Então, todas as terças-feiras no sítio da ANEEL, os senhores podem acompanhar a reunião pública e terão também a oportunidade de acompanhar a discussão sobre a tarifa que vai ser praticada na CFLO. E, posteriormente, a deliberação do ato, a informação ela é publicada no Diário Oficial da União, sendo que a partir do dia 29 de junho, certamente já teremos concluído todo esse rito e será publicado no Diário Oficial e hábil a ser praticada aqui a nova tarifa da concessionária para o período de 2012 a 2013. Se não tiver alteração nas rotinas de cálculo proveniente das contribuições, nós temos que o efeito médio das tarifas para o consumidor aqui de Guarapuava vai sofrer uma elevação de 4,96% na tarifa de energia elétrica, isso é uma média para todos os consumidores, sendo que uma elevação de 7,46% para os consumidores de baixa tensão e de 10,63% para aquele consumidor rural de baixa tensão. O efeito médio para o consumidor residencial, ou seja, nesse processo tarifário, a elevação da tarifa para o consumidor residencial, o que está sendo proposto é de 7,46%. Para os consumidores do subgrupo A3A e A4, o efeito deve ser de 2,79% e para o A4 de 0,59%. Os dados completos eles vão estar disponíveis no site da ANEEL.
Então, mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um dos senhores aqui nessa sessão e também, mais uma vez, registro aqui nosso agradecimento, não meu como relator do processo, mas da Agência Nacional de Energia Elétrica, ao presidente desta casa, o vereador João Napoleão, pela sessão do plenário da Câmara Municipal de Guarapuava para a realização dessa audiência pública. Então, fica aqui registrado o nosso agradecimento ao presidente da casa. E lembro aos senhores que a ANEEL ela permanece à disposição da população, tanto em sua sede em Brasília, como por meio do nosso sítio da internet, que é o www.anel.gov.br, e também temos um número de contato direto com o cidadão, que é o 167. Então, um número os senhores podem guardar, 167. Feito todos esses esclarecimentos, mais uma vez agradeço a todos e declaro encerrada esta audiência pública. Tenham a todos um bom dia.